Douglas Ferreira, sócio fundador da Mundo Cop, e é um prazer estar aqui com você que nos acompanha em mais uma temporada do Papo Cop, o espaço onde as grandes transformações do cooperativismo ganham voz. E hoje temos uma convidada muito especial. Vamos receber a doutora Gisele Gomes. Ela é embaixadora da Rede Global de Mulheres Líderes. Vamos trazer um tema que precisa estar no centro das estratégias de todas as cooperativas: inclusão, diversidade e equidade como infraestrutura de inovação. Isso mesmo. Quando diferentes visões de mundo, experiências e trajetórias se encontram em um espaço inclusivo e equitativo, o resultado é uma inovação mais criativa, mais ágil, mais conectada com a realidade. Hoje, vamos explorar como o cooperativismo pode e deve ser protagonista nessa agenda, construindo um futuro mais diverso, mais justo e, claro, muito mais inovador. Fique com a gente, porque o papo de hoje vai te fazer repensar estruturas, lideranças e estratégias. Começa agora mais um episódio do Papo Cop. Olá, doutora Gisele, que bom ter você aqui com a gente no Papo Cop, seja muito bem-vinda. Obrigado por topar esse bate-papo, a gente tem muita coisa importante para conversar hoje. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria que você se apresentasse para quem está nos ouvindo e explicasse o que é a Rede Global de Mulheres Líderes, qual é a missão e qual é o impacto dessa iniciativa. Douglas, muito obrigada pelo convite, estou super feliz de fazer esse papo contigo hoje. Vamos falar sobre cooperativismo, sobre inclusão, diversidade e equidade. Então, eu sou Gisele, estou falando aqui de Porto Alegre, eu sou uma associada de uma cooperativa de crédito, sou associada da Sicredi Pioneira e sou uma cooperativista desde o ano de 2009. Trabalho com a OCB, desdobrando algumas estratégias de inclusão, diversidade e equidade. Sou professora na Scope, que é a Escola do Cooperativismo. Transito pelos diferentes 8 ramos, são 7, mas esse um aí, né, que está surgindo pelos diferentes ramos do cooperativismo. Então, eu me tornei embaixadora da Rede Global de Mulheres Líderes em 2016, a partir, então, desse meu lugar enquanto associada da Sicredi Pioneira. Mas vamos lá, o que é a Rede Global de Mulheres Líderes? Em inglês, o nome é Global Women's Leadership Network, chique, né? Bem legal. É uma iniciativa, então, um programa do OCO, que é o Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito. Recentemente, a gente participou, então, da conferência. E da Fundação OCO, que é Worldwide Foundation for Credit Unions. Então, esse programa foi criado em 2009, lá nos Estados Unidos, com a missão de conectar, inspirar e empoderar as mulheres no cooperativismo de crédito, para que a gente possa fazer a diferença mensurável na vida uma das outras, nas comunidades e nas cooperativas. O programa, como um todo, ele vai se desdobrar a estratégia a partir da governança dos seus membros diretos, que no caso aqui do Brasil, o Sicredi. Mas falando da rede, a gente tem mais de 5.000 participantes em 88 países distribuídos nos 6 continentes. Como que esse programa se desdobra? Então, ele vai se desdobrar por meio do que a gente chama de sister societies, ou seja, sociedades irmãs, que são os núcleos, então, nacionais ou regionais dessa rede global de mulheres líderes. Então, a gente está aí fazendo esse trabalho em muitos lugares. É importante destacar que, em relação à rede global de mulheres líderes, o Sicredi é o único participante brasileiro, por ser um membro direto do Conselho Mundial, e a gente entrou formalmente nessa rede com o patrocínio do Manfred Dazenbrock, que muita gente com certeza conhece. Ele é presidente da Central Sicredi Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, e também é diretor do OCO e da Fundação OCO. Então, ele trouxe esse programa para o Brasil e tem atuado desde então como um sponsor institucional, então garantindo então esse apoio estratégico e a implementação local. Porque também, Douglas, veja,
Tem alguns relatórios, tipo Women in the Workplace, que é um relatório da McKinsey & Company, que é publicado já tem uma porção de anos, e teve uma edição no ano de 2022 que disse que para cada mulher que sobe, 2 descem. Então, a gente tem um problema estrutural que a gente precisa reverter. Algo está acontecendo que impede a permanência dessas mulheres. Então, a Rede Global vem nesse intuito e vai se desdobrando, como eu relatei para ti. E Gisele, vocês têm uma atuação, então, é global, vocês atuam no mundo inteiro. É global e se desdobra, como eu te disse, a partir dos membros direto do Conselho Mundial. Então, o Sicredi, como é um membro direto, ele vai coordenar esse programa no Brasil. Hoje nós também temos outros participantes do ramo crédito participando como membros associados do OCO. E isso engloba só cooperativa de crédito ou não? Sim, engloba só cooperativa de crédito. Então, a Rede Global é um programa desenhado para as cooperativas de crédito, até porque os membros diretos e membros associados do Conselho Mundial do OCO são cooperativas de crédito. Agora, Gisele, a gente fala inclusão, diversidade e equidade, elas costumam ser tratadas como um trio inseparável, vamos falar assim. Mas qual é o papel estratégico de cada um desses pilares para o sucesso e a competitividade das organizações nos dias de hoje? Bem legal essa tua pergunta, Douglas. De fato, é uma tríade inseparável, mas a gente pode desmembrar essas palavras e trazer esses conceitos para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Então, inclusão é o que a gente quer no final das contas, é a nossa meta. Assim, se eu olhar, se eu tiver uma visão, eu vou enxergar essa inclusão. O que é essa inclusão? É a capacidade organizacional de garantir que diferentes vozes sejam não apenas ouvidas, mas que elas influenciem as decisões. E é sempre importante lembrar que para que essa voz seja ouvida, é preciso que haja um ambiente de segurança psicológica e pertencimento. A diversidade, ela é entendida, então, como esse motor cognitivo que vai ampliar a visão do mundo, que é essencial para a inovação em mercados complexos. São repertórios distintos a partir das nossas diferenças, das nossas particularidades, das nossas individualidades. E a equidade, eu costumo dizer que é a ponte que vai levar entre um e outro. Então, essa equidade, ela visa a corrigir essas distorções históricas, garantir acesso real e dar oportunidades e poder de decisão para diferentes pessoas. Olha só, eu gosto muito, como eu te disse, né, de relatórios, e esse ano foi publicado o futuro do trabalho, The Future of the Jobs, 2025. E nesse relatório, a gente tem aí um dado que mostra que pensamento analítico e criatividade são as duas competências mais demandadas até 2030. Só que, veja, esses atributos, eles não vão surgir no vácuo. Eles só vão surgir e só vão prosperar em equipes diversas, onde haja uma troca de perspectivas, onde a gente possa aprender a partir desses diferentes repertórios. E Gisele, você que representa o cooperativismo também internacionalmente, como que você enxerga o movimento dentro desses pilares? Você acha que o movimento está adiantado ou ele ainda tem muito caminho a percorrer? Eu acho que esse é um campo, como outros todos, que estão em constante disputa, por assim dizer. Eu vejo que o cooperativismo de crédito brasileiro, o cooperativismo como um todo, né? Ele avançou de forma significativa nos últimos anos em relação à inclusão, diversidade e equidade. Tanto é que a gente está falando sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente ainda tem um grande potencial de crescimento e qualificação dessa agenda. Então, é difícil falar em nome de todo o cooperativismo. A gente vai ter aí uma porção de gente que super vai atuar e vai ser sponsor, e outras pessoas que ainda não entenderam isso enquanto um valor estratégico.
Vou dar um exemplo. Quando eu concedo crédito ou microcrédito para uma mulher negra, periférica, eu estou, sim, fazendo uma inclusão financeira a partir desses 3 marcadores: gênero, que ela é uma mulher; a partir de raça, uma mulher negra; e a partir de território, uma mulher periférica. Então, a gente está fazendo esse movimento. E eu vejo que, apesar dos avanços, que a gente já avançou bastante, de novo, é uma agenda que está em constante, assim, disputa, porque algumas pessoas ainda não entenderam que, para além de um imperativo ético e moral, é também mercadológico. A gente não pode separar, né? Porque, inclusive, a gente tem o pinheiro social e o econômico, e uma coisa vai ancorar outra. Então, eu vejo inclusão, diversidade e equidade como uma infraestrutura estratégica do cooperativismo brasileiro. Nós, inclusive, temos muito mercado para crescer. A Rede Global de Mulheres Líderes, como que ela está contribuindo para isso? Qual é o papel dela na atuação dessas diretrizes que você está trazendo? Eu acho que a Rede Global, ela vem fortalecer aí o protagonismo das mulheres. É importante destacar que as mulheres hoje fazem parte de 50% mais ou menos do mercado de trabalho, e elas trazem, obviamente, uma visão única, uma perspectiva única que precisa ser contemplada. Como eu disse, a gente está aí num desafio, Douglas, pensando até recentemente saiu o anuário do cooperativismo, dados da OCB. A gente continua tendo muitas mulheres como colaboradoras, como cooperadas das cooperativas de crédito. Então, eu tenho, né, esse pool aí, tanto de pessoas cooperadas, mulheres cooperadas, quanto colaboradoras, mas quando eu olho para o pipeline da liderança, eu vou ver uma lacuna. Essa lacuna, ela vai se estreitando, então eu não consigo fazer essa base ascender. Então, eu acho que um dos grandes objetivos da Rede Global de Mulheres Líderes é, primeiro, trazer esse assunto à baila, dar protagonismo para esse assunto, porque quando eu começo a falar, mas por que a gente tem uma Rede Global de Mulheres Líderes? Porque a gente está trabalhando para ter mais mulheres na liderança. A nossa conferência última foi na Suécia. A Suécia figura como um dos países, dos melhores países para as mulheres viverem, e está sempre entre os top 4 lá de maior paridade de gênero. Tá, Gisele, mas o que isso interessa? Um país que tem mais paridade de gênero, tem um PIB melhor, tem qualidade de vida melhor, tem tudo melhor. Como que a Suécia conseguiu chegar nesse lugar, Douglas? Conversando, trazendo luz ao tema. Ou seja, eu tenho desigualdade de gênero, falando da Suécia, então eu preciso resolver isso. Então, acho que um ponto-chave da Rede Global é dizer, nós precisamos falar sobre mulheres na liderança no cooperativismo de crédito. E aí a gente vai desdobrando. Mas eu vejo, sobretudo, que para as mulheres que participam da rede, a gente acaba tendo ferramentas, não apenas para chegar às posições de liderança, que é um desafio, o primeiro, mas, sobretudo, para a gente se manter nesses ambientes. A gente costuma dizer, em inglês, que a rede surgiu lá nos Estados Unidos, que é we for she, nós por elas, ou all for she, todas as pessoas por elas. Então, eu acho que esse é o grande ganho, a gente trazer isso para o debate e também trabalhar caso a caso aquilo que a gente precisa fazer. E Gisele, você, como você acabou de falar, você estava lá na Conferência Mundial das Cooperativas, lá na UOCO, né? Teve mais de 450 representantes, acho que aqui do Brasil, né? Foi uma coisa grandiosa. E que experiência que você traz de lá? Você já trouxe alguma coisa de como é lá na Suécia, mas você trazendo aqui para a nossa conversa, o tema diversidade e equidade, como que é representado lá fora? Existe muita diferença com o que acontece aqui no Brasil? Existe uma diferença, falando da Suécia, uma diferença gigante. Então, a Suécia é entendido, a gente sabe que é um país que trabalha muito com inovação, e veja que inclusão, diversidade e equidade caminha e é infraestrutura para inovação. Eu não tenho como inovar pensando sempre da mesma forma. Então, vamos lá.
a Suécia tem uma instituição que chama Vinnova, que é uma agência nacional de inovação, e tem também o Swedish Institute. E ambas essas instituições, elas tratam diversidade e equidade como ativos para criatividade e competitividade. Eles têm duas abordagens que eu acho muito legal. Uma chama abordagem Norm Creative, ou seja, que incentiva inovações que desafiem normas sociais e padrões excludentes. Então, isso vai fortalecer a diversidade como motor de criatividade. E outra coisa é que na Suécia, toda política tem perspectiva de gênero. O que é isso, Gisele? Então, que eles chamam de gender mainstream. Por exemplo, a prefeitura de Estocolmo vai criar uma nova linha de ônibus, ok? E aí, ao invés de pensar só em custo, em eficiência, eles vão pensar também em efetividade. Quem usa essas linhas e se essas linhas são usadas, por exemplo, por mais mulheres, eventualmente, né? Porque lá eles exercem a parentalidade, ou seja, homens e mulheres, mães e pais e mães atuam, né, nessa criação dos filhos. Vão pensar, bom, se são mais mulheres que pegam essa linha de ônibus, eu preciso me assegurar que tenha, por exemplo, horários mais flexíveis, que vão atender a escola e que tenha mais iluminação para que as mulheres não tenham problemas de segurança. Então, veja, se 50% da minha força de trabalho é de mulheres, eu preciso pensar nisso. Então, eu acho que é um país totalmente diferente, e eu senti isso caminhando nas ruas. Então, eu me deslocava dos eventos do Oco à meia-noite, por exemplo, saía de um evento, de um jantar, de uma confraternização, e eu não tinha medo de caminhar na rua, eu sabia que eu ia chegar, sair salva. Isso me dá segurança psicológica, isso faz com que eu floresça, isso faz, assim, tem uma outra perspectiva. Que exemplos você acha que a gente consegue trazer, e acredito que a rede deve estar fazendo isso, trazendo os exemplos, para tentar adaptar melhor aqui na nossa realidade? Pensando muito no trabalho da rede global de mulheres líderes, e que a adaptação é, de fato, criar estruturas em que a gente tenha essa transversalização de gênero. De novo, aquele exemplo que eu dei para vocês. Quantas pessoas, e aí eu vou falar especialmente de mulheres, que não conseguem ter acesso a crédito, ou às vezes até microcrédito. E esse microcrédito, Douglas, vai fazer uma baita diferença na vida dela. Por quê? De acordo com outros estudos também, as mulheres, quando elas prosperam, a família prospera mais, a comunidade prospera mais, a cooperativa prospera mais, a mulher, ela recebe e ela acaba entregando mais para a sociedade. Então, quando eu falo dessa transversalização de gênero, é entender essas necessidades e ver que isso também além de ético e moral, é mercadológico, porque veja, se eu conseguir conceder esse crédito para alguém que eventualmente nem era enxergada por outras instituições financeiras, e eu tenho um monte de casos desses para contar, eu estou transformando, veja, eu estou trazendo inovação a partir disso. E você acha que o cooperativismo ele já entendeu essa diversidade como uma vantagem competitiva real? Ou na prática essa inclusão ainda é vista mais como um movimento para fortalecer a imagem e a reputação, meio que marketing? Qual a tua opinião? Legal. Embora eu fale, né, desse lugar de associada do Sicredi, eu também atuo como consultora da OCB e tenho tido a felicidade de rodar o Brasil inteiro, participando aí desses workshops com as OCEs, e a gente atende não só o ramo crédito, mas também diversos outros ramos. O que eu acredito, Douglas? Que a gente está num momento de transição, ok? O que isso significa? Que parte do setor cooperativista já entende que inclusão, diversidade e equidade são vantagens competitivas reais, e que isso faz com que a gente possa ampliar a inovação, fortalecer a reputação e gerar resultados sustentáveis, mas a gente ainda tem, sim, muitas lideranças
que tratam a agenda só como uma pauta de reputação, que está muito mais vinculada à imagem institucional do que da estratégia central do negócio. Mas, de novo, a gente tem aí um potencial muito grande. E por que isso acontece? Eu acho que tem muito a ver com a questão cultural mesmo. A gente precisa tratar isso. Cultura é uma coisa muito forte, então a gente ainda fala muito pouco sobre coisas que a gente deveria e poderia falar. Mas, de novo, eu insisto, o Brasil é um país extremamente diverso. Mas eu acho que isso é muito interessante, Gisele. Quando você traz o tema cultural, a gente não consegue colocar isso de uma hora para outra. Não dá para incluir isso de uma maneira rápida. Você traz esse tema, você traz o tema inovação, é a mesma coisa. A gente tem reparado isso, a inteligência artificial que você comentou lá atrás, ainda é complicado você colocar. Então, essa questão cultural ainda demanda um tempo, não é de uma hora para outra. E acho que você está pegando também como exemplo países que já têm isso mais antigo. Então, isso já vem vindo. Acredito que o Brasil, a gente, citando o exemplo do Sicredi, eu vejo que vocês fazem um trabalho muito grande em cima desse tema. Então, a cultura organizacional para vocês dentro do tema já está um pouco mais adiantada. Agora trazer, é aquele trabalho que a gente fala de formiguinha, né? Você vai indo devagarzinho, mas eu acredito que o setor como um todo, ele já está entendendo e ele está trabalhando em cima disso. Eu acho que esse é o caminho. Com certeza, e a própria OCB, vendo todo esse movimento, tem iniciativas também, né? Eu citei o Comitê Mulher no Sicredi, mas a OCB tem o Elas pelo COP, tem o Geração C, tem inúmeras iniciativas, e não apenas o Sicredi, a gente vê outras também cooperativas de diversos ramos, incluindo o crédito, fazendo esse movimento. A gente vai ter o Sicob, a Cressol, são membros associados do OCO que estão bebendo dessa mesma fonte para trazer aí boas práticas para o Brasil. E acho que assim, para a gente fechar aqui o nosso papo, Gisele, que mensagem que você deixaria para as lideranças cooperativas que ainda veem essa inclusão, diversidade e equidade como desafios e não como uma oportunidade de inovação? Que mensagem que você deixa aqui para a gente encerrar esse nosso bate-papo? Legal. Eu acho que, de novo, vamos pegar dessa tríade para que a gente olhe a palavra inclusão com carinho. O que a gente precisa fazer, qual que é a meta das cooperativas? É, de fato, incluir e não lacrar. Então, acho que a nossa meta é inclusão e não lacração. Muitas vezes as pessoas ainda veem essa pauta como uma pauta de lacração e uma pauta equivocada. Não, gente, incluir é crescer, e a gente precisa crescer, porque quando a gente cresce, a gente dá muita oportunidade para pessoas que precisam. O cooperativismo, ele é lindo, de novo, os 7 princípios lá são maravilhosos, e a gente precisa, de fato, traduzir isso como um valor real. Estivemos aqui com a Gisele, ela trouxe um tema de equidade que foi muito interessante. Gente, obrigado. Espero que todos tenham gostado aqui desse nosso conteúdo. Finalizamos aqui mais uma edição do Papo Cop. Obrigado e até o próximo. Tchau, gente. Obrigado, Gisele.